A questão da reposição dos feriados tem muito a ver com o enquadramento político e social e económico que presidiu à sua suspensão, que foi, como sabem, do Acordo de 2012 para a competitividade do crescimento do emprego, em função do enquadramento excepcional do país, na preparação de um programa de ajustamento económico e financeiro tremendamente difícil, e uma das muitas medidas que foram implementadas em virtude desse acordo, que tentou mitigar ou minimizar o memorando de entendimento da Troika, que é que não foi entendimento nenhum, foi acima de tudo uma imposição de um conjunto de medidas restritivas à economia portuguesa. Uma das matérias que na altura foi suspensa foi os 4 feriados. E, portanto, a partir do momento em que a Troika abandonou Portugal, em que se implementou no país, sobretudo, uma expectativa a nível de uma trajetória de crescimento, ainda que muito pouco substancial, mas ainda assim há uma trajetória de crescimento. Por outro lado, o novo quadro político do país, um governo com uma maioria apoiada à esquerda do Parlamento e, acima de tudo, a tentativa de cumprimento por parte do governo do Partido Socialista de um conjunto de medidas que tentam desagravar a austeridade. E o desagravamento da austeridade vem, acima de tudo, pela implementação de um conjunto de matérias para os trabalhadores são importantes. Ora, para os trabalhadores, os quatro feriados acabam por ser, neste caso, uma medida compensatória que, tendo sido suspensa há 4 anos atrás, é a altura de retornar e retomar a vida normal do país. Não apenas a questão dos 4 feriados que nós apoiamos, mas também a discussão da questão dos dias, dos 3 dias de férias que nós perdemos na altura, portanto, passados 25 para os 22, acho que é uma matéria que vai de novo à concertação social, e nós até defendemos que essa matéria pode ser defendida através da negociação coletiva, precisamente para defender que em cada um dos setores da atividade económica em Portugal ou em determinadas matérias poderá ser objeto de negociação e discussão entre os sindicatos ao nível setorial. Acho que as confederações empresariais já colocaram na concertação social tem muito a ver com os custos de contexto das empresas. Portanto, o facto de as empresas, em 2 anos seguidos, depois de um período de austeridade, em que também houve muitas falências de milhares de empresas em Portugal, não só os trabalhadores viveram vicissitudes, mas também as empresas, e portanto a empresa é o trabalhador, é o empresário e são os quadros intermédios, portanto é tudo globalmente entendido, e nesse sentido a questão dos custos de contexto e sobretudo o fator energético é uma matéria que preocupa muitas empresas, nomeadamente as empresas, esta empresa que nós vimos citar, a Associação Nacional das Indústrias de Benefícios, o Grupo Paulo Oliveira, que em relação ao contexto atual de competitividade e sobretudo as questões internacionais, portanto é uma empresa que está dedicada essencialmente à exportação, tem naturalmente custos de competitividade em relação às questões da internacionalização da economia. E, portanto, países que concorrem diretamente em função da globalização com empresas portuguesas, onde não há direitos laborais, onde não há sindicatos, onde o custo do trabalho chega a ser ridículo quando estamos a falar, por exemplo, $10 por mês por cada trabalhador. Bem, naturalmente não há competitividade que resista. Agora, temos que perceber que em Portugal faz parte de um espaço de integração económica que é a Europa. Muitas destas matérias têm que ser discutidas ao nível europeu. Quem tem que as discutir e as defender é o governo português, mas também temos que fazer o trabalho de casa em Portugal e perceber que ao governo português há que acudir, neste caso, a muitas das mensagens que são transmitidas na concertação social pelos empregadores e aos quais também as confederações sindicais não rejeitam essa discussão, nomeadamente ao definirmos dentro dos custos de contexto o valor da energia é algo que está extremamente sobreavaliado e, portanto, há que dar também aqui alguma folga às empresas para poderem respirar e, neste momento, também assumirem de uma forma, enfim, mais assertiva a competitividade internacional, a grande concorrência que existe ao nível mundial, ao nível dos preços, porque quem exporta, naturalmente, compete com preços muito baixos e muito competitivos.